Olá, gente. Boa tarde. Muita energia boa aí para todo mundo. E a nossa aula de hoje é importantíssima, não só para a prova de linguagens e códigos, mas para a prova de redação. Hoje nós vamos trabalhar com interpretação de texto e vamos falar também de coesão e coerência. E vocês sabem que para o aluno tirar a nota máxima lá na redação, o texto precisa ter coesão e coerência. E às vezes a gente nem sabe o que é isso, nem pratica. Então, se tem alguém aqui nessa situação, por favor, levante a mão. Quem sabe a diferença entre coesão e coerência? Vamos lá. Quem sabe a diferença entre coesão e coerência? Menos da metade. Menos da metade. Então nós vamos ver que isso é importante para você entender o texto e é importante para você fazer uma boa redação. Bom, então o nosso conteúdo de hoje é para cá, é? Está sem pilha? Tá. Bom, a frasinha para vocês: estamos em construção, faz parte do processo, não é isso? E a aula de hoje, interpretação, coesão e coerência, não? Bem, inicialmente, essa competência 7, ela vai trabalhar com as habilidades 21, 22, 23 e 24. E aí você observa na habilidade 21, que ela diz o seguinte: reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, utilizados para criar e mudar comportamento. Gente, o que é um recurso verbal? Na Bíblia está escrito: no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Verbo quer dizer palavra. Então, a linguagem verbal é essa que eu estou utilizando aqui para me comunicar com vocês. É uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela linguagem que não faz uso de palavras. Por exemplo, quando você entra no hospital e tem uma foto de uma pessoa com o dedo na boca, fazendo assim, está comunicando o quê? Silêncio. Então é uma linguagem não verbal. Mas eu posso utilizar essa linguagem com a tentativa de efetuar uma mudança de comportamento e hábito. É através da comunicação que a gente aprende a ser diferente. Por exemplo, se eles cobrassem na prova um conteúdo de sociologia ou de antropologia ou filosofia, o que é que nos diferencia de um animal irracional? É a capacidade que nós temos de aprender. Professor Valmir, prove que isso é verdade. Me dê um exemplo. Vocês acham que se eu colocasse um macaco numa jaula cheia de galinhas, o macaco ia bater asa? O macaco ia carcarejar? Não. Ele não ia aprender a ser galinha, nem a galinha ia aprender a ser macaco. Mas se eu colocasse um homem, uma criança quando nascesse, fora da civilização, junta com os lobos, ela ia subir nas árvores, ela ia comer como os lobos, ela ia se comportar como os lobos. Por quê? Porque nós temos a capacidade de aprender, tá certo? A habilidade 22, ela vai relacionar temas. Ela vai tratar, por exemplo, ela vai perguntar se ele coloca dois textos, se o texto 1 traz o mesmo assunto que o texto 2, se ele usa a mesma linguagem, se os dois textos usam a linguagem formal, ou se um texto faz uso da linguagem formal e outro faz uso da linguagem informal. Ele está fazendo essa relação, né? Entre a linguagem, entre a opinião, entre o tema. Eles podem fazer uma analogia também dos gêneros e dos tipos textuais.
Se os dois textos tratam do mesmo assunto, mas os dois são narrativos, ou um é narrativo e o outro é dissertativo. Então é isso que essa habilidade trata. A habilidade 23, ela está mais focada no objetivo do autor. Para que o autor escreveu isso e quem é o público-alvo? Por exemplo, se você pega uma revista daquelas, Ana Maria, Saúde, Minha Vida, essa revista é uma revista mais específica para um público feminino ou para um público masculino? A gente vai ver que ela está mais específica para o público feminino, tanto é que ela traz receitas, ela fala do resumo da novela. Não que os homens não possam ver isso, mas a gente sabe que é mais para um público doméstico. Já quando a gente pega uma revista como a Veja, a Isto É, já começa que a revista é mais cara. Então não é todo mundo que tem dinheiro para comprar. Ele já busca um grupo mais elitizado, né? E melhor favorecido economicamente. O vocabulário da revista Veja é um vocabulário diferenciado. Então eles podem perguntar na prova do Enem quem é o público-alvo, para quem que aquele texto foi escrito, qual foi o objetivo do autor. E na habilidade 24, ele vai querer saber qual foi a estratégia argumentativa que o autor utilizou. Por quê, Valmir? Porque vocês vão produzir textos dissertativos argumentativos, né? O texto dissertativo argumentativo, ele tem esse papel de convencer através de uma argumentação. Para poder eu receber algum retorno do que eu espero do receptor da mensagem, eu prefiro convencer. Então hoje nós vamos conversar sobre essas habilidades. Bom, aqui para a gente trabalhar a interpretação, eu queria que vocês olhassem para a tela, ou para a apostila de vocês, e me dissessem, aí no pensamento, o que é que vocês entendem olhando para cá, né? Qual é a compreensão que vocês têm olhando para o que está aqui? Isso aí é um texto imagético, eu estou usando a mensagem. E se vocês tivessem que fazer uma redação sobre isso, o que era que vocês falariam? O que é que vocês estão vendo aí? Né? Tem gente que diz, professor, posso dizer a verdade? Eu estou olhando, mas eu não estou vendo nada, né? Mas vamos pensar junto, aqui a gente vai viajar, tá certo? Ainda não é para a Inglaterra, nem para a Espanha, mas a gente vai viajar na língua portuguesa. Nós vamos ver quais são as dicas que o texto dá para a gente. O título do texto é Na Vida. Então eu já sei que o contexto deste texto é a vida. Nós vamos falar alguma coisa sobre a vida. Bom, e o que é que a gente está vendo aqui na vida? Logo no meio do texto tem nós e nós. O que é que significa esse nós e nós? O que é que significa nós? A pessoa, nós. Somos nós. Mas nós também podem ser os nós das nossas vidas. Os problemas que nós enfrentamos. E onde é que está esse I? Nós e nós. Vocês vão ver que o E está no meio de nós. Então eu posso entender isso aí como E no meio de nós, que é a mesma coisa que I entre nós. Então é alguma coisa da vida, é alguma coisa que fala de nós e dos nossos nós, dos nossos desafios, não é verdade? O que mais que vocês estão vendo aí? Professor, eu estou vendo que o quadro possui 4 cantos. Possui. O quadro possui 4 cantos. E o que é que vocês estão vendo nos cantos? A letra A e a letra D. Professor, o A só tem um. O D são 2. Então eu posso entender que na vida
A, encantos, porque a letra A está nos cantos, e desencantos. Olha aí o texto nascendo, olha o texto tomando vida, olha a viagem. Na vida há encantos e desencantos. E entre nós, aí o que é que nós temos debaixo do e entre nós? Professor, tem um O. Esse O também pode ser um zero. E zero quer dizer nada. Então também posso ler aí nada mais A. Isso é o fim de um relacionamento. Imaginem você receber um cartão desse, terminando o namoro com você. Eu jamais saberia que eu estava solteiro, né? Veja, na vida há encantos e desencantos. E entre nós e os nossos nós, nada mais há. Nada mais nos prende. Por isso que no final ele colocou A, D e 2 vezes a letra U. Adeus, tchau. Acabou. Como esse texto está mexendo com a estrutura, vocês estão vendo que nós estamos utilizando os recursos de sonoridade, recursos fonéticos. E o texto ele tem uma parte verbal e uma parte não verbal. Então, traduzindo essa brincadeirazinha inicial, é que na vida há encantos e desencantos, e entre nós nada mais há. Passemos para a coesão. A teoria ela é mais chatinha, mas o conteúdo vocês vão ver que é interessante. Professor, o que é coesão? Gente, coesão é eu escolher a palavra certa, a cola certa para pregar, para grudar as ideias. Às vezes a gente escolhe uma palavra que não dá certo, que não combina. E quando a gente comete esse pecado da coesão, porque a coesão é responsável pela união das palavras, pela união das frases, dos períodos, dos parágrafos, é a coesão que vai dando sequência às nossas ideias. Mas, se o nosso texto não tiver coesão, ele também não vai ter coerência. Vejam a frase que eu trouxe para vocês. Olha aí. Primeiro, eu vou mostrar aqui um texto com alguns erros por falta de coesão e coerência. Por isso que eu disse que vai ser importante para a redação de vocês. Olhem a primeira versão do texto. A primeira versão diz o seguinte: o menino estava brincando na praia. Enquanto ele brincava, ele viu uma pipa. Ele então pulou para pegar a pipa. Brincando, brincava, viu a pipa, pegou a pipa. Olhem as palavras repetidas, que não estava muito alta. A pipa não estava muito alta. Aí ele diz, por conta da altura em que a pipa estava, lá vem a pipa de novo. E o pulo que o menino deu, ele tropeçou e caiu. O menino torceu o pé, repetiu a palavra menino, e não alcançou a pipa, que se afogou no mar. Vejam a última frase. E não alcançou a pipa, que se afogou no mar. Quem foi que se afogou no mar? Foi a pipa ou foi o menino? Então esse texto fica confuso. Como que nós poderíamos escrever de outra maneira? Vejam a segunda versão. O menino estava brincando na praia. Aí no lugar de dizer, enquanto ele brincava, para o seu texto ficar mais rico, como foi que ele escreveu? Enquanto ele se divertia. Vejam que divertia é uma palavra do mesmo campo semântico que brincava. Se eu estou fazendo uma redação sobre o meu cachorro, eu não preciso repetir cachorro o tempo todo. Na outra frase eu posso chamar o cachorro de um animal, o melhor amigo do homem. Existem outras maneiras de eu me referir a um mesmo sujeito. Então aí como ficou a reescritura? O menino estava brincando na praia. Enquanto ele se divertia, viu uma pipa caindo. Decidiu pular na tentativa de alcançá-la.
Ele não precisou repetir de alcançar a pipa. Mas, ele não disse a pipa estava alta, mas ela estava alta. Por conta desse feito, ele também não repetiu a ideia, o garoto torceu o pé, caiu e se machucou. O brinquedo, para não repetir a pipa, o brinquedo afundou no mar. Então, o que foi que ele fez aí? Eu trouxe para vocês um exemplo de substituições léxicas. Eu estava dando uma aula hoje pela manhã e um aluno me disse o seguinte: professor, o que é léxico? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa léxico? Léxico são as palavras de uma língua. Então, o que é uma escolha lexical? É a escolha das palavras que você vai utilizar no seu texto. O que é uma substituição lexical? É uma substituição de palavras, tá certo? E aí nós temos também uma outra maneira de evitar repetição, que são os processos de referenciação. Turma, sempre cai nas provas de Enem e de outros vestibulares perguntas envolvendo referência anafórica e referência catafórica. Qual é a dica que eu dou para vocês? Anafórica começa com an, antes. Então a referência anafórica é a referência ao que foi dito antes. Por exemplo, quando eu digo assim, ela era irresistível. Aí ele continua a frase. Capitu tinha um olhar dissimulado. Quando ele diz ela era irreverente, esse ela está se referindo a quem? A Capitu. Mas a Capitu só vai ser citada depois do ela. Então é uma referência catafórica. A referência catafórica, ela se refere ao que vai ser citado depois. E aí ele continua. Ela era irreverente. Capitu tinha um olhar dissimulado e todos a entendiam. Esse a está se referindo a quem? A Capitu. E Capitu foi citada antes. Então isso aí é uma referência anafórica. Quando o pronome se refere a algo que foi citado antes, tem-se uma referência anafórica. Se o pronome está se referindo a algo que ainda será citado, nós teremos uma referência catafórica. Bom, olha a frase que eu coloquei para mostrar para vocês o exemplo de coerência. Examinem a primeira frase. A aluna teve febre porque não estava doente. Faz sentido isso? Como é que uma pessoa tem febre porque não está doente? O normal é a pessoa ter febre quando está doente. Então vocês estão vendo que a escolha aí do porquê não foi feliz. Mas observe que esse texto tem elementos de coesão, tem uma conjunção, tem uma sequência lógica, porque tem um sujeito e tem um verbo. Gramaticalmente, ele tem uma estrutura, mas há uma incoerência. Professor Valmir, e quais seriam outros tipos de incoerência que a gente comete na vida da gente, em termos de texto, de coesão? Vamos lá, olha aí. Eu trouxe essa placa para que vocês observassem. O que está sendo dito na placa? Aberto todos os dias. Aí logo abaixo, na partezinha amarela, descanso semanal, terça-feira. Gente, se é aberto todo dia, como é que tem descanso semanal na terça-feira? E o pior é que, sem querer, as pessoas fazem isso na redação. Às vezes a gente escreve um texto e nem percebe o que foi exatamente que a gente fez. Então isso aí é um erro que, se eles cobrassem numa prova de Enem, o pecado aí qual foi? Como é o nome desse pecado? Contradição. Há uma contradição no texto. Qual é a contradição? Ele diz que é aberto diariamente, mas existe um descanso semanal às terças-feiras. Contradição. Um outro tipo de erro que a gente comete é
tautologia. Olha que nome bonito para botar em cachorro, né? Tautologia. Professor, o que é tautologia? É uma repetição, é uma redundância. Às vezes não, desnecessária. Vejam os exemplos que eu trouxe para vocês. Um elo de ligação. Existe elo sem ser de ligação? Não existe. Todo elo é de ligação. Quando você diz, por exemplo, duas metades iguais. Às vezes tem na prova de matemática. Se eu dividir uma circunferência em duas metades iguais, eu posso dividir em metade diferente? Nunca. Não existe metade diferente. A metade já está me dizendo que é igual. Outro erro que ele aponta aí. Há anos atrás. Professor, há 2 meses atrás, eu me matriculei num curso, eu digo só não foi de português. Porque se fosse de português, você não estaria falando assim. Gente, esse verbo haver no passado, há 2 anos, já indica que é passado. Eu não preciso colocar atrás. Ou eu digo há 2 anos, ou existe uma outra possibilidade. 2 anos atrás, também pode. O que eu não devo dizer, que é tautologia, que é redundância, é o há 2 anos atrás. Porque eu estou... É a mesma coisa que subir para cima. Professor, quando eu subi para cima, eu digo, caiu em cima da grama e comeu todinha, não foi? Olha, subir só pode ser para cima. Professor, quando eu entrei para dentro do inferno, só pode entrar para dentro, entrar não pode ser para fora. E quando vão sair do lugar que eu já disse para vocês que eu não me convenço, um amigo está conversando com outro, aí vai sair, aí diz, Barão, vou sair fora. Sair fora? Pois saia dentro. Ou ele diz assim, vou chegando. Como é que você está chegando? Se você está saindo, chegando é vindo. Você está indo. Então, cuidado com as repetições. Outra repetição que ele traz aí são detalhes minuciosos. Gente, detalhe já é minucioso. Vocês estão entendendo a essência da... Você não deve fazer isso numa redação, né? A razão é porque... Quando eu digo que a razão é isso, é esta, eu já estou dizendo o porquê. Não tem sentido eu dizer que a razão é porquê. Professor, o motivo de eu ter chegado atrasado é porque eu passei na casa do meu avô. Não. Cheguei atrasado porque passei na casa do meu avô. O motivo do meu atraso foi ter passado na casa do meu avô. Ainda, anexo, junto à carta, anexo já quer dizer junto. Não precisa eu repetir, se é uma coisa que está anexa, está junta, está ali, está colada. Professor, o senhor pode repetir de novo? Gente, repetir já é de novo. A não ser que o professor já tenha repetido, você não entendeu, aí vai pedir para ele repetir mais uma vez. Aí é o repetir de novo. Tá certo? Então nós começamos vendo os erros de contradição, e agora nós estamos vendo os erros de repetição, que são os erros de tautologia. Bom, nessa sequência, nós temos aí o erro de irrelevância. O texto precisa ser relevante. A informação que eu passo, ela precisa fazer sentido. Olha a frase que está aí. Lavo o meu carro e como macarrão todos os dias. O que tem a ver uma coisa com a outra? Lavo o meu carro e como macarrão todos os dias. Né? A pessoa pirou de vez, viajou. Meu filho, você bebeu o quê? Cheirou o quê? Né? Não tem relação lógica. Então isso acaba deixando o texto sem coerência. E o texto sem coerência é um texto incoerente. Bom, dicas de interpretação de texto. Eu trouxe aqui 10 dicas que são fundamentais
para vocês fazerem sucesso na prova do Enem. Primeiro passo qual é? E eu insisto nisso em todas as nossas aulas. Qual é o primeiro passo para a gente ter sucesso? É a gente acreditar no sucesso. Eu vivo dizendo que ninguém aqui vai poder emprestar dinheiro se você não tiver dinheiro. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém consegue amar o outro se não tem amor próprio. Por isso que tem tanta relação que não dá certo. Para a gente gostar do outro, a gente tem que primeiro gostar da gente, né? E acreditar que vai ter sucesso. Você vai fazer a sua redação pensando que você vai fazer a melhor redação. Pode não ser a melhor redação do mundo, mas é a melhor que você sabe fazer. Você deu o seu melhor. Todo dia antes de dormir, imaginar fazendo uma boa redação, fazendo uma boa prova, passando para o curso que quiser, podendo escolher o curso que quiser. Professor, mas se eu pensar nisso, eu passar o ano todinho pensando que eu vou passar. Aí no dia pega, eu me lasco. Meu filho, pelo menos você foi feliz o ano todinho, você só sofreu um dia. Ruim é quem já está sofrendo desde já. Tem gente que só em ouvir o nome Enem já começa a se tremer. Quando dizem faltam tantos dias, ah meu Deus. Quando você começa a sofrer, você já está mandando para a sua mente a mensagem que uma coisa muito ruim está se aproximando. Aí você entra em pânico, tem gente que adoece, sofre. Vamos ser felizes, a gente nasceu para ser feliz, vamos pensar coisa boa, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou fazer uma ótima prova. E se eu sofrer um dia, foi só um, o resto eu fui feliz. Ninguém nasceu para sofrer, a gente nasceu para ser feliz. Então, primeira dica de interpretação, faça uma leitura geral. O Enem, ele tem vários fragmentos, ele traz vários textos menores. Então é importante que você leia esses textos vendo as conexões, né? Vamos supor que num dos textos tem uma palavra que você não conheça. Você vai tentar pegar a ideia dessa palavra no geral. Professor, como é que eu vou descobrir o sentido de uma palavra que eu não conheço? Gente, nós somos inteligentes. Quer ver uma coisa? A gente descobre até o que o povo não diz. O problema é que a gente não acredita na capacidade que tem. Eu vou dar um exemplo. Você está com um amigo seu ou uma amiga em uma festa. E aí passa uma pessoa. Quando essa pessoa passa, sua amiga vai fazer um comentário. Quando ela olha para você para fazer o comentário, diz assim, não diga nada não que eu já entendi. Olha aí. Você entendeu o que ela nem disse. Você lê até pensamento. Olha, professor, eu sou poderoso, poderosa, né? É. O problema é você acreditar que é. Gente, a gente tem um poder tão grande que a gente quer transformar até o que as pessoas dizem. Às vezes a pessoa diz uma coisa para a gente, ela sabe o que quis dizer, aí a gente faz uma confusão, diz, ah, você quis dizer foi isso. A gente sabe até o que a pessoa quis dizer sem ela dizer. Então nós temos capacidade. Pegou o texto, leu. Se tem alguma palavra que não conhece, tenta entender no geral. Antes de começar um novo período, toda vida que lá no texto tiver um pontozinho, antes de você passar para a próxima frase, veja se você entendeu a anterior. Qual é a ligação que existe entre elas? Agora, você tem que fazer isso rápido. São muitas questões para pouco tempo. E aí o que a gente faz? Pratica. A pessoa que vai tirar a carteira de motorista e vai estacionar um carro, ela leva um tempo X para estacionar o carro. Mas a partir do momento que você treina, que você estaciona várias vezes, você consegue fazer mais rápido. Quem aqui foi para uma cozinha fazer um arroz? Você se lembrar quanto tempo você levou para fazer uma sobremesa ou para fazer um arroz na primeira vez que você foi para a cozinha?
Aí quando você começa a fazer essa receita repetidas vezes, você faz mais rápido. Você faz com mais perícia. Você faz com mais precisão. Então você precisa praticar. A criança, quando ela começa a andar, ela sai andando devagarzinho. Depois que ela aprende, ela corre. Então é a prática. Vocês vêm para cá, vocês aprendem. Mas vocês precisam praticar. Precisam refazer os exercícios em casa, tá certo? Localize no texto cada declaração proposta. Para isso, são apresentadas nas questões entre parênteses as referências com número de linha. Professor Valmir, o que é isso? Gente, toda vida que na prova do Enem tiver assim, a palavra tal, linha 2, é porque você vai precisar olhar na linha 2. A palavra tal, linha 25, é porque você vai precisar olhar na linha 25. Então, tem que localizar no texto. Quinta dica, procure compreender o objetivo do autor e para quem que ele está falando. Ele está falando para adolescente, para adultos, para crianças, para homens, para mulheres. O nome disso é o que, Valmir? Público-alvo. O Enem sempre pede uma questãozinha com o objetivo do autor e o público-alvo. Pede também as funções da linguagem, que a gente já comentou e vai fazer uma revisãozinha hoje, se der tempo. 6. Organize no pensamento as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema, a mensagem e a quem o texto se destina. Já falamos. E diante de duas alternativas que lhe pareçam corretas, opte para que melhor se enquadre no sentido do texto. É o seguinte: todas as opções, cuidado com o que eu vou dizer agora. Abram bem o ouvido. Todas as opções da prova do Enem estão corretas. Na prova de compreensão e interpretação de texto, todas as opções são verdades. Mas pode ser que só uma seja verdade para o texto. As outras 4 são verdades, mas são verdades que não estão contidas no texto. Então não se empolgue, essa aqui que ele está dizendo é óbvio. Sim, é óbvio. Mas está no texto? Né? Se não tiver, não marque. Mesmo que a questão de interpretação seja voltada para um trecho específico, leia o parágrafo todo. Leia o período todo. Por quê? Porque às vezes eles perguntam algo que já foi dito ou que ainda vai ser mencionado. Tá certo? Algumas questões pressupõem um conhecimento prévio de mundo. Por isso, leia diversos textos, assista noticiários, amplie o seu conhecimento. O aluno que quer ter sucesso no Enem, ele precisa ter um conhecimento de mundo. Professor, não tenho tempo de ver noticiário. Qual é a dica que o senhor dá para mim? Eu preciso ler. Me dê uma dica. É o seguinte: toda vida que vocês entrarem numa clínica, num salão de beleza, qualquer lugar que tenha revista em cima de uma mesa, geralmente o que é escrito com palavras mais bonitas e mais sensatez numa revista é o editorial, é a primeira folha. Então leia nem que seja a primeira folha. Baixe no seu computador um provedor que tenha notícia. Pelo menos toda vida que você entrar na internet, e a gente entra várias vezes por dia, você vai ler uma notícia. Você vai estar atualizado. Tem gente que só assiste Barra Pesada. Não dá não, né? Vai fazer uma ótima redação sobre violência. Mas existem os outros temas. Bom, e aí nós vamos começar com a nossa primeira questãozinha. Vejamos se vocês conseguem acertar todas, se vocês conseguem fechar as questões, as 10 questões que nós trouxemos hoje. Primeira questão, é uma questãozinha da habilidade 27. Vejam que na aula de hoje, nós já estamos começando a nossa revisão geral. Hoje, eu trouxe para vocês, na interpretação de texto, as habilidades mais importantes para a prova do Enem.
aquelas que têm cheiro de prova, aquelas que estão gritando para você: eu vou estar na sua prova. Então faça amizade com ela. Habilidade 27 diz o quê? Reconhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa. O que é isso, Valmir? A escrita correta, respeitando gramática, pontuação, acentuação, concordância, regência, colocação pronominal. Então veja o que ele tem aí na tirinha. Na tirinha, o comprador olha para o vendedor e diz: por favor, 200... O que foi que ele disse aí? Ele deve ter dito 200 gramas. E quem sabe o bom português sabe que 200 gramas são 200 pedaços de capim. Quando você for comprar 200 gramas de qualquer coisa, você está comprando capim. Se você quer comprar presunto, você vai comprar 200 gramas de presunto. 200 gramas de queijo. Se você disser 200 gramas, você está comprando a grama, o capim. Então veja que a questão foi feita em cima disso, e teve aluno que nem entendeu a questão. O que ele está dizendo aí? Por favor, como é que o senhor sabe que ele falou errado, professor? Como é que a gente deduz que ele disse 200 gramas? Porque o vendedor está entregando capim para ele. Vamos ver a questão em si. A questão diz o seguinte: a variação linguística. O que é variação linguística? São as diferentes maneiras que nós temos de dizer a mesma coisa, tá? A variação linguística é algo inerente à diversidade das situações em que se processa a comunicação em língua portuguesa. Na tirinha que nós vimos, ao se considerar o uso da norma culta na elaboração do discurso, pode-se inferir que, opção A, o vendedor ironiza o desrespeito à gramática, entregando capim ao cliente. Tem tudo para ser a opção correta diante do que foi visto aí. O que é que ele diz no item B? A inadequação gramatical dificulta a compreensão da fala do comprador. Vocês acham que o vendedor, quando entregou capim, foi porque ele entendeu errado? Não foi. Ele quis ironizar em virtude de uma variedade linguística que não está de acordo com a norma culta, que não está de acordo com a norma padrão. O item C diz: o comprador pede grama para ironizar o nível cultural do vendedor. Qual é o comprador que vai fazer isso, gente? Não faz sentido, não tem lógica. D. A formalidade do comprador foi inadequada a uma situação de feira. Se ele tivesse sido formal, o homem não teria dado capim para ele. Eu já passei por uma situação dessa. Eu não sei se eu disse para vocês, eu fui comprar presunto, aí eu estava na fila do supermercado, aí eu fui falar certo, né? Eu disse: por favor, me dê 500 gramas de presunto. Aí o vendedor olhou para mim e disse assim: 500 não, 500. Ah, pensou, né? Aí eu disse: o certo é 500. Aí ele disse: você quer saber mais do que eu que estou vendendo? São 500. Aí eu disse: das suas ventas. Aí foi embora, não comprei mais não, fiquei com raiva. Mas você vê que às vezes a pessoa ainda quer corrigir você. Vá você chegar a um aniversário, aí olhe para o aniversariante e diga assim: meu parabéns. A pessoa, você dizer para a pessoa: meu parabéns. E tem gente rindo. Pois tome que meu parabéns está certo. Tanto faz você dizer meu parabéns como meus parabéns. Existem as duas formas. Mas aí você diz meu parabéns, a pessoa não sabe, ainda diz assim: deixa de ser jumento. Quando o jumento foi ele que não conhecia. Então, às vezes, a gente nem pode falar certo, porque as pessoas não entendem.
né? A gente tem que ter cuidado. Bom, então a primeira questão, opção A de amor. O vendedor ironiza o desrespeito à gramática. Segunda questão. A segunda questão é uma questãozinha da habilidade 29. Hoje é muita informação, hoje é muito conteúdo, porque é o que cai mais. E essa habilidade 29, você vai analisar o quê? As linguagens, né? Pela análise de suas linguagens, identificar as tecnologias da informação. Está aí, professor, que eu não pensei que caía isso no Enem? Uma questãozinha sobre o WhatsApp, Instagram, e-mail, Facebook, quer dizer, Telegram. Olha aí, o WhatsApp é uma tecnologia da comunicação. Então, pode cair uma questão sobre ele? Pode. Mas vamos ver se vocês acertariam. Essa questão caiu no Enem. A questão diz o seguinte: o aplicativo WhatsApp, como tecnologia da comunicação e informação, tem dinamizado, circule aí na sua apostila, dinamizado o processo comunicativo desde seu surgimento. Gente, o que é tornar uma coisa dinâmica? É tornar uma coisa mais eficiente, mais rápida, mais prática. E o que foi que aconteceu com o WhatsApp? Qual é a característica do WhatsApp? A gente pode mandar uma foto, um vídeo, uma mensagem em tempo real. Olha, antigamente, se você tivesse uma namorada que morasse em outro estado, você gastava um absurdo numa ligação telefônica. Hoje você liga pelo WhatsApp para outro país e não paga. E a pessoa vê você na hora. Então veja aí qual opção vocês escolheriam. Opção A diz o seguinte: que o WhatsApp, tendo ao longo dos anos evoluído da prática de abreviações na língua para registros mais formais. Não, pelo contrário. O WhatsApp cada vez abrevia mais. De primeiro você você abreviava palavras. Você ia escrever você, colocava só o V e o C. Hoje a gente já está abreviando frases. A gente quer dizer vai dar certo, a gente escreve 3 letras. VDC. Outro dia tinha uma mulher doidinha, mãe, meu professor me ajude, meu filho mandou uma mensagem para mim e eu não sei o que ele está dizendo. Ela fez uma pergunta para o filho e ele colocou VDC. E ela não sabia se era para ir pegar o filho no colégio ou não. O filho estava dizendo que era para ela ir, que vai dar certo, ele sair mais cedo. VDC, vai dar certo. Ou então a gente coloca TJ. Professor, TJ é Tribunal de Justiça? Não, é tamo junto. Não é nem estamos, já abreviou para tamo. Tamo, estamos, virou tamos, depois tamo, e agora é só o T. E o juntos é só o J. TJ. Então essa abreviação, ela acontece no WhatsApp. Então não é a opção A. Opção B. Tem retomado cada vez mais os moldes da linguagem telegráfica pela crescente economia vocabular e ausência dos sinais de pontuação e de acentuação. Não necessariamente. Existe abreviação? Existe. Mas as pessoas que sabem acentuar usam a acentuação e as pessoas que sabem pontuar usam a pontuação. E é tão interessante isso que quem não sabe ortografia, quem não sabe acentuação e quem não sabe pontuação, com medo de passar por burro, no lugar de mandar uma mensagem de texto, manda um áudio. E vocês sabiam que lá no WhatsApp tem um microfonezinho que você fala e ele transforma em texto? Esse é um sucesso, porque já vem tudo escrito direitinho. Mas, se tem alguém aqui que sente muita dificuldade em ortografia, eu sugiro que você escreva a mensagem mesmo. Por quê? Porque quando você está escrevendo a mensagem, o WhatsApp já dá a opção de correção, que é o recurso autocompletado do texto. Então, utilize a tecnologia para você aprender alguma coisa, para valer a pena, né? Opção C.
O WhatsApp tem sido a maior forma de expressão usada nas campanhas publicitárias. Não, nem todo mundo usa o WhatsApp para fazer campanha publicitária. Às vezes a gente até vende alguma coisa pelo WhatsApp, mas não é o objetivo principal dele. Opção D, tem revolucionado a praticidade da informação pelo envio ao vivo, imediato de mensagens, fotos e vídeos para indivíduos ou grupos. É a opção correta. Opção D de dado. Vamos ver por que a E está errada. A E diz o seguinte: substituiu as cartas eletrônicas nas mensagens formais e informais. Não, os e-mails continuam sendo utilizados para fins, por exemplo, empresariais. Quando você vai mandar o seu currículo, quando eu vou mandar uma prova para uma escola em que eu trabalho, eu não mando a prova pelo WhatsApp. Eu mando através do correio eletrônico, que é o e-mail. Então, o que a gente vê aqui, o e-mail e o WhatsApp têm destinações diferentes. Professor Valmir, quais são essas habilidades que caem de informática na prova do Enem? 28, 29 e 30. Então, quando você estiver em casa, com celular, e alguém disser, menino, vai estudar? Diga, mamãe, eu estou estudando. Habilidades 28, 29 e 30 do Enem. Cai WhatsApp, cai Telegram, cai Facebook, cai e-mail, cai tudo. A estrutura. Muito bem. Questão de número 3. Bom, a questão de número 3 é sobre a habilidade 30, que também está relacionada ao que nós acabamos de conversar. Eu disse 28, 29 e 30. A 30 é relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento da sociedade e ao conhecimento que elas produzem. Imaginem que há uns 30 anos, quando uma pessoa queria saber alguma coisa, ela tinha que sair de casa, ir até uma biblioteca, procurar um livro, procurar em vários livros para encontrar informação. Hoje, a gente entra num Google da vida e a gente coloca a palavra, aparecem textos, fotos, vídeos, tudo sobre o assunto. Então, essa habilidade, ela quer que a gente entenda que nós podemos usar a tecnologia da informação para crescer, para aprender. Foi o que eu disse para vocês no WhatsApp. Escreva, que ele dá as opções de palavras. E a gente vai aprendendo. Vamos usar a tecnologia para o que é bom. A gente não precisa usar a tecnologia só para se comunicar. A gente pode lucrar mais do que isso com ela, né? Então a questão diz o seguinte. Questão 3. Todos os tipos de negócios podem ser aperfeiçoados com a internet. Tipo, eu já disse para vocês, eu dou aula no curso de odontologia. E eu tenho uma aluna que ela consegue pagar os estudos dela na odontologia vendendo sanduíche natural. Professor, e o que foi que ela fez? Ela criou um grupo no WhatsApp em que os colegas já dizem com antecedência o que é que eles vão querer comer. Ela não tem nem prejuízo, porque ela já leva a quantidade certa. Ela já sabe quem é que quer o sanduíche A, o sanduíche B, quem é que quer um suco natural, quem é que quer o abacaxi com hortelã, sem hortelã, já leva a garrafinha, e ela está ganhando dinheiro assim. Então, veja, ela está usando a tecnologia da informação para quê? Para gerir o empreendimento dela. Então, aqui o texto diz: todo tipo de negócio pode ser aperfeiçoado com a internet. Basta encontrar um modelo apropriado, afirma Cid Torquato, diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Os bancos diminuem os gastos, sublinha aí, diminuem os gastos de suas operações. O que é diminuir os gastos, gente? É fazer uma economia. Eles diminuem os gastos em até 90% ao transferi-las para a rede. Até o governo saiu ganhando com a web. Centralizou todas as compras da União em leilões eletrônicos,
feitos pelo portal Comprasnet. Além de dar mais transparência às licitações, o sistema trouxe uma economia. Olha, no texto aparece 2 vezes a palavra economia. Eu ainda nem li as opções, mas um aluno que quer acertar a questão na prova do Enem, ele olha aí para essas opções, ele vê que na opção D tem a palavra economia. É a única palavra que está no texto. Então, tem questão que a gente acerta pela experiência. Então, a resposta correta desta questão, da questão 3, seria a opção D de dado. O que ele está perguntando aí? Ele diz o seguinte: há 22 anos a internet vem relacionando o mundo, contribuindo para o desenvolvimento das sociedades e alavancando a produção do conhecimento em diversas áreas. O fragmento acima, retirado da edição dos 25 anos da revista Super Interessante, destaca esse crescimento na área das atividades econômicas. Professor, como é que eu sei? Porque ele deu exemplos na área da economia. Vejam como é simples, vejam como é fácil. A gente só precisa ter paciência. Questão de número 5 agora, não é isso? Questão de número 4. Ele fala aí, ele tem 2 imagens, e eu queria que vocês observassem essas 2 imagens. Vamos lá. Pronto. Vejam a comparação entre essas 2 imagens. Essas imagens começaram a circular, vocês estão vendo aí, em 2009, quando ele diz: o último livro que você vai comprar. Ele estava falando de quê? Do livro eletrônico, do e-book, o livro digital. Ele dizendo que a partir de hoje, você pode ler tudo utilizando a tecnologia da informação. Do lado, nós temos o mapa do Brasil, e nós temos um gráfico das conexões sem fio no Brasil. O aluno esperto, ele já começa a entender alguma coisa daí. Ora, todo mundo pode ler utilizando o livro eletrônico. Mas para isso, eu vou precisar de um sinal. E como é que isso vai ser uma coisa justa, se existem lugares do Brasil que nem o celular pega? Eu não vou muito longe, não. Às vezes eu saio daqui de Fortaleza e vou dar aula no interior. E tem interior que, quando eu vou dar aula, na estrada, existe um bom pedaço da estrada em que o celular não pega o sinal. Então, imagine as pessoas que moram, por exemplo, na região norte, na região amazônica, e que nem sinal de celular tem. Como é que essas pessoas vão ler? Imaginem aquelas pessoas que não têm dinheiro sequer para comprar um celular. Ou ainda, aquela pessoa que pode comprar o celular, mas não tem dinheiro para comprar os dados da internet. E que é um número grande, porque você vê que as pessoas, quando chegam a determinados lugares, a primeira coisa que elas perguntam é: tem Wi-Fi? Ou quando alguém vai visitar você na sua casa, dependendo da pessoa, ela já diz assim: qual é a senha do Wi-Fi? Porque é uma coisa que ainda é tão cara para a gente, que mesmo quem tem internet no celular, se você vai para um local, para uma clínica, para um colégio que tenha internet, você prefere acessar com a senha da internet do local. Bom, diante disso que eu conversei, vamos ver se vocês acertariam a questão. Vamos fazer de conta que a gente está fazendo a prova lá na hora do Enem. Ele diz o seguinte, a questão pergunta: pronto. Essas fotos foram da capa da revista Época, né? E ele diz assim: a capa da revista Época, de 12 de outubro de 2009, traz um anúncio
sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Esse é o texto 1. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do Brasil, né? Vejam aí no gráfico que a região sul, a região sudeste, está toda pretinha. Todo canto tem sinal. Pobre do nordeste e o norte está aí desprezado. As áreas com menos sinais são lá para cima no norte. Aí ele diz o seguinte: a partir da leitura dos dois textos, o professor ele está falando aí dois textos. Sim, gente, porque tem o texto verbal e tem o texto não verbal. Aí, no caso, nós temos textos híbridos, porque existe a linguagem verbal e existe a linguagem não verbal. Aí ele diz, a partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento do livro digital no Brasil, aí vamos ver as opções. Opção A, possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma vez que eliminará as distâncias por meio de distribuição virtual. Será que ele vai possibilitar o acesso às diferentes regiões? Ou só algumas que estão mais bem evoluídas em termos de conexão digital, né? Então aí tem A, tá falso. O item B, criará a expectativa. O que é a expectativa? A vontade, o desejo. Criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura. A ideia é essa, é a expectativa de viabilizar a leitura. Porém, esbarra na insuficiência do acesso à internet por meio da telefonia celular, ainda deficiente no país. É a opção correta. Quer dizer, a intenção é boa, é de difundir a leitura, mas vai esbarrar num problema. Qual é o problema? Nem todo mundo tem internet disponível. Nem todo lugar tem acesso à internet. Por que a C está falsa? Fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos. Professor, o que é uma coisa obsoleta? Sem importância, sem uso, torna não. Vocês acreditam que depois que criaram o livro digital, os livros de papel passaram a vender mais? Já existem pesquisas que dizem isso. Por quê? Porque a internet cansa. Você passar não sei quantas horas ali com a luz no olho, você também não pode levar para todo lugar, às vezes descarrega. Aí quando você viaja alguma coisa, tem muita gente que prefere o livro. O item D, garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, levando em consideração as características de cada região, no que se refere aos hábitos de leitura. O texto não fala de hábito de leitura, ele fala de acesso à informação, e esse acesso à informação é precário. E o item E, que diz que impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros, só na região sul e sudeste, pelo gráfico, então também está falsa. Questão de número 5. A questão de número 5 é da habilidade 1, mais uma habilidade aí para a gente revisar. O que é que diz essa habilidade de número 1? Ela diz o seguinte: identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Ou seja, cada sistema de comunicação tem um recurso diferente. A gente não fala do jeito que a gente escreve no WhatsApp. A gente não fala com o avô da gente do jeito que a gente fala com o irmão. Ninguém beija a mãe da gente do jeito que a gente beija o namorado e a namorada da gente. Então, cada situação tem um contexto diferente. A questão diz o seguinte: Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo,
até parar encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. Veja que aí o texto é um texto narrativo, né? Vocês estão vendo que o autor do texto, Uma Vela para Dario, Trevisan, o que ele fez? Ele está contando a história do Dario que se encostou na parede e foi escorregando, caiu e desmaiou. O que o Enem pediu dos alunos? Pediu o seguinte: no texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão jornalística, olha aí, como é que seria esse texto que o Trevisan escreveu aqui literariamente, se ele tivesse sido colocado no jornal? No jornal ia ser uma notícia. Então o Enem quer que você conheça o gênero textual. O gênero textual, notícia. Se isso aí fosse uma notícia, como é que viria? Opção A: ai, amigão, fui diminuindo o passe, tentei me apoiar no guarda-chuva. Não, isso não é um texto jornalístico. Isso não é uma notícia. No item B: o representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, quase esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem, por volta do meio-dia. O homem ainda tentou apoiar-se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares que tentaram socorrê-lo, não conseguiu dar qualquer informação. Então, esta opção, a opção B, é a opção que traz o texto com uma roupagem jornalística, com uma linguagem jornalística. Ou seja, para o aluno saber o que é uma linguagem jornalística, é importante que ele leia jornal. Porque tudo que o jornal vai noticiar diz fulano de tal, tantos anos, então isso é uma característica da linguagem jornalística. Portanto, questão 5, opção B de bola. Professor, e essa opção D? Aí, opção D. Que tipo de texto é esse da opção B? Vítima: idade entre 40 e 45 anos. Sexo: masculino. Cor: branca. Ocorrência: encontrado desacordado na Rua da Abolição. Isso aí poderia ser o quê? Um boletim de ocorrência. Mas, se no lugar de vítima tivesse assim, paciente. Se tivesse paciente, aí já seria uma situação hospitalar. Não mais seria uma situação de crime ou de polícia. Né? Se fosse numa escola, seria a ficha do aluno. Então vocês vão ver que cada texto, em cada realidade, possui características diferentes. Vamos para a questão 6. A questão 6 tem um texto bem interessante. Eu coloquei aqui só um pedaço, mas na apostila de vocês está completo. Vejam que coisa linda é a literatura, né? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: açúcar. Açúcar é o título. O branco açúcar que adoçará meu café. Gente, logo no primeiro verso, ele está falando do açúcar e do café. O açúcar é de que cor? Branco. E o café? Preto. Então a gente já começa a perceber aqui uma temática social. Nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. O que ele está dizendo aí? Ipanema é um bairro chique do Rio de Janeiro, e ele está sentado em Ipanema, provavelmente olhando para o mar. Foi lá que foi composta a música Garota de Ipanema, e ele ali tomando um cafezinho, e ele pensando:
puxa vida, eu estou aqui uma hora dessa tomando café, e esse açúcar que eu estou adoçando a minha felicidade, foi produzido por alguém que talvez nem tenha comido hoje. Olha, enquanto nós estamos aqui, como o Fábio disse, numa aula, a prefeitura investindo em vocês, para a gente ter uma condição de vida melhor, existem pessoas que nesse exato momento, gente, não tomaram nem o café da manhã, que estão colhendo as verduras, as frutas, o arroz, o café que a gente vai comer mais tarde. Aí, nós que estamos aqui estudando, somos os donos da verdade. Nós estamos aprendendo para ser culto, cada um vai ser mais culto. E aquela pessoa que está no campo, ela passa a ser desconsiderada. Isso não é permitido. É impossível, não é para acontecer assim. Valmir, como é que cai isso no Enem? Como é que eles chamam isso na prova do Enem? Preconceito linguístico. O preconceito linguístico é você achar que só merece credibilidade as pessoas que sabem se expressar bem numa língua. E o pior que é verdade, nós somos preconceituosos. Tem gente que diz, não tenho preconceito não. Mas eu já disse isso aqui. Se a gente for a um médico, e o médico for deficiente físico, a gente compra o remédio. Se o médico for negro, a gente compra o remédio. Se o médico for gay, a gente compra o remédio. Mas se o médico disser, nós vive pesquisando, você diz, este desgraçado lá sabe de nada, você vai embora, vai para outro médico, nem um remédio você compra. Já pensou você arranjar um namorado ou uma namorada, ela olhar para você e dizer, nós vive, a mulher, então, minha filha, você enche a boca da bicha de bombom ou do bichinho de chiclete, ocupa a boca para não dizer nada, porque quando fala é uma desgraça. Mas isso é preconceito linguístico. A pessoa não tem culpa de não ter tido as mesmas oportunidades. Mas vamos lá. Em lugares distantes, continuando a leitura, né, que eu não coloquei aqui, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Você sabe o que é uma pessoa não conseguir passar dos 27 anos por fome? Vocês estão vendo que ele está tomando um café em Ipanema, mas ele faz toda uma análise crítica, uma análise social das desigualdades. Desigualdades sociais, da exploração. Né? Por quê? Porque toda vida que a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente e um dizendo que Deus está vendo. E é por isso que a gente não deve julgar. A gente fala, estão desviando o dinheiro público. E quantas vezes a gente não desvia também, quando não aproveita as oportunidades que a vida oferece, né? Mas voltando para cá. Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Usinas escuras, homens de vida amarga, produziram este açúcar branco e puro com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Vamos ver se a gente acerta a questão? A questão diz o seguinte: a literatura brasileira desempenha papel importante ao suscitar, professor, o que é suscitar? Despertar a reflexão, né, sobre desigualdades sociais. Então, sublinha aí o desigualdades sociais. A pergunta vai ser sobre desigualdades sociais. O segredo também, toda vida a partir de hoje, que vocês lerem uma questão, é vocês procurarem a palavra-chave do enunciado. Qual é aquela palavra do enunciado que é o comando da questão? No fragmento, essa reflexão ocorre porque o eu lírico. Gente, descrever as propriedades do açúcar tem alguma coisa a ver com desigualdade social? De forma alguma. Mesmo que ele descrevesse alguma coisa que ele não descreve, isso não é desigualdade social. Se revela mero consumidor de açúcar, o fato de alguém ser mero consumidor de açúcar também não é desigualdade social. Destaca o modo de produção do açúcar,
você falar como o açúcar é produzido também não é desigualdade social. Exalta o trabalho dos cortadores de cana. Se fosse exaltado, se fosse reconhecido, não seria desigualdade social. Então, até por eliminação, só sobrou a alternativa que diz: explicita a exploração dos trabalhadores, porque eles produzem o açúcar, eles morrem antes dos 27 anos, não têm hospital, não sabem ler, e, no entanto, o eu lírico, o poeta, está na praia de Ipanema, tomando um café, curtindo a vida com o açúcar que esse miserável produziu. Tá certo? Então, questão 6, opção E. Questão 7. Bom, a questão 7 é sobre a habilidade 18, que são os elementos que concorrem para a progressão temática, tá certo? Ele diz o seguinte: terremoto no Chile. Vamos ver qual foi o recurso utilizado aí. Prestem bem atenção para ver se vocês conseguiriam perceber essa questão. Na região do Vale do Paraíba, moradores de São José dos Campos e Taubaté também relataram tremores. De acordo com eles, o abalo durou cerca de 4 minutos e foi sentido por pessoas que moravam nos andares mais altos de prédios. Foram pelo menos 9 ocorrências, 6 em Taubaté e 3 em São José, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos. Bom, o texto simples, o texto fácil, mas vamos ver o que foi que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Como é o nome disso, professor? A ligação entre os elementos do texto? Coesão. Nesse texto, a coesão, está aí, ele disse, né? Eu me antecipei. É construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O que é elipse? A elipse é quando a palavra vem subentendida. Por isso que antigamente o povo dizia assim: o sujeito está elíptico. O que quer dizer que o sujeito está elíptico? Ele não está escrito ali, mas eu sei quem é. Ele está escondido na estrutura textual. Então, para acertar essa questão, vamos fazer uma revisãozinha de sujeito. Não está aí no material, mas eu queria que, por favor, vocês sublinhassem o sujeito de cada uma dessas opções. Vamos ver quem consegue acertar. O sujeito de cada uma das opções. Na opção A, o abalo durou cerca de 4 minutos. O que durou cerca de 4 minutos? O abalo. Então, abalo é o sujeito. Circula aí, abalo é o sujeito. Está escrito. Na B, e foi sentido por pessoas. Quem foi sentido? Quem foi sentido? O abalo. Mas o abalo está escrito aí? Não, está subtendido, está elíptico. Por isso que nós vamos marcar a opção B. Porque a opção B está falando de um termo que não está escrito aí. Por que mesmo, professor? Porque ele já foi citado antes. Por que não é a C? Que moravam nos andares mais altos de prédios. Porque o sujeito do verbo morar aí é o que? Pronome relativo. Também está escrito. Foram pelo menos 9 ocorrências. Quem é o sujeito do verbo ser aí? 9 ocorrências. Não há registro de feridos. Quem é o sujeito do verbo haver? Como o verbo haver é sinônimo de existir, é um caso de oração sem sujeito. Portanto, a opção B de bola. Questão 8, questão importantíssima para o Enem. Vejam que texto legal. Habilidade 25, né? O que é que diz essa habilidade 25? Identificar em textos de diferentes gêneros
as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Bom, o texto é o texto Carnavalha. Repique tocou. O surdo escutou. E o meu coração-borim, coração-borim. Pode até ser que algum aluno não entendesse o que o autor quis dizer com coração-borim. Mas vocês vão ver que no enunciado da questão ele diz, né? Ele diz o seguinte: no terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é a junção de coração, samba e tamborim, ou seja, o que o poeta fez? Ele juntou 3 palavras, coração, samba, tamborim, e criou, inventou a palavra coração-borim. Alguém sabe me dizer como é o nome disso? Neologismo. Toda vida que um autor inventa uma palavra, cria uma palavra, ele está criando um neo quer dizer novo, logos, palavra. Neo, logos, logismo. Neologismo é a invenção, é a criação de uma nova palavra. Um cara muito esperto, apaixonado, tinha uma namorada que o nome era Teodora. E ele inventou o verbo teadorar. E ele diz: com você inventei o verbo teadorar. Te adoro, Teodora. Aí a mulher ficou louca, né? Ele inventou esse verbo para dizer o sentimento que ele tinha por ela, que ele alimentava por ela. Então, neologismo é a invenção de uma nova palavra. Portanto, aí nessa questão de número 8, né, a resposta correta é neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. E eu coloquei para vocês aí o que era um estrangeirismo, uma gíria, um regionalismo, para a gente aprender melhor. E a nossa última questão de hoje é uma questão sobre funções da linguagem. Funções, a penúltima, né? Funções da linguagem. Veja que interessante. Ele diz o seguinte: deram-me um corpo, só um, para suportar calado tantas almas desunidas. São minhas filhas naturais, deliram dentro de mim, querem mudar de lugar, cada uma quer uma coisa, nunca mais tenho sossego. Ó Deus, se existis, juntai minhas almas desencontradas. Aí ele diz o seguinte: a função conativa. Vocês lembram o que é a função conativa? Levanta a mão quem lembra o que é a função conativa. Então vamos aprender bem rapidinho, depois eu explico para vocês com mais calma. Vamos dar uma adiantada aqui, ó. Gente, funções da linguagem. Olha aí. Nós temos 6 funções da linguagem: fática, conativa, metalinguística, emotiva, poética, referencial. Para quem nunca aprendeu nenhuma, vai aprender agora em 2 minutos. Presta atenção. A função fática, vocês vão se lembrar dessa imagem. Eu coloquei aqui um celular da TIM. Por quê? Porque eles tinham um plano que o nome era Infinity. Por que o nome do plano era Infinity? Que a gente podia ligar à vontade. Mas eu digo que o nome era Infinity porque a ligação caía infinitas vezes. E a pior coisa que tem é uma pessoa que fala muito, igual a mim. Você conversa, aí você diz assim: não é verdade? Silêncio total. A ligação caiu. É muito brega, né? Você tem que ligar de novo. Onde foi que eu fiquei? Até onde foi que você escutou? Então, para evitar que a gente faça isso, o que é que a gente tem que fazer? Testar o canal. Oi, alô, está ouvindo? Isso é testar o canal. Por que é que a gente diz oi no telefone? Para saber se a pessoa está ouvindo.
Já fizeram até a música, né? E toda vez que você me disser oi, eu vou responder, né? É o oi. É a função fática, meu amigo, é testar o canal. É só se lembrar do oi. Função fática, testa o canal. Função conativa, você vai se lembrar de um cone. Aquele cone, como se fosse a ponta de uma seta apontando para você. Então, o que é a função conativa? É aquela que aponta para o receptor da mensagem. Um outdoor, por exemplo, os telões que são colocados aqui, são colocados para quem? Para você. Então, isso aí é função conativa. Lembrando, fática, eu vou me lembrar da TIM, porque a ligação cai e eu tenho que testar o canal. Conativa, eu vou me lembrar do cone, apontando para o receptor da mensagem. Metalinguística é a mais emocionante de todas. Erótica. Gente, pense nas duas sílabas da palavra metalinguística. As duas primeiras sílabas, quais são? Meta. Vamos pronunciar isso diferente. Meta. Opa. Meta o quê? A língua. Olha, está aqui, olha. Metalinguística. Olha, corra boa, já é sábado, né? Ai, alegria, tem gente aí tremendo todinho, saudade. Função metalinguística é a língua se metendo na própria língua. Nunca mais vocês vão esquecer isso. O professor deu um exemplo no dicionário. No dicionário nós temos a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. É metalinguagem. Na gramática, nós temos a gramática explicando a gramática. É metalinguagem. Se vocês forem ver um filme, e o filme contar a história do filme, isso é metafilme, é metalinguagem. Olha que interessante, quando Machado de Assis diz assim, resolvi começar esse livro pelo final. Ele está explicando o romance. É metalinguagem. Emotiva começa com eu. Emotiva, emoção, eu, emissor. É quando eu falo da minha emoção, do meu sentimento. A poética, ela mexe com o texto. Olha o texto que está aí. Ela mexe com a estrutura, tem rima, tem ritmo. Olha o que eu trouxe para vocês. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá sim. Por que o poeta escreveu desse jeito? Porque quando a pessoa está embriagada, vocês não sabem o que é isso, nem eu, mas dizem, né, que nós temos duas possibilidades. Uma é que a pessoa sai andando, ó, quando você sai andando assim, você está embriagado. É a primeira possibilidade. Professor, e qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é a voz. Tem gente que você conhece que está embriagado pela voz. Assim você diz, suspende a cachaça que o negócio está feio. Né? Então, cuidado, a função poética, ela mexe com a estrutura e uma função não atrapalha a outra. Nós ainda vamos ter uma aula só sobre as funções da linguagem. Isso aqui é só para a gente se acostumando. E a referencial, imaginem que vocês tenham que deixar uma criança em casa e precisem contratar uma secretária, uma babá. Vocês não vão deixar a criança com qualquer pessoa. Vocês vão precisar de quê para contratar uma pessoa? De referências. Então, a função referencial é aquela que traz referências, é aquela que traz informações. Vamos voltar aí para a nossa questão 9, vamos? Voltando aí para a questão 9, a gente pulou aqui para as funções da linguagem. Pronto. A função conativa ou apelativa, qual é a função conativa? É a do cone apontando para o receptor. Tem por objetivo influenciar, convencer o receptor de alguma coisa por meio de uma ordem, sugestão, convite ou apelo. Daí o nome da função. Os verbos costumam estar no imperativo. Compre, faça, ou conjugados na segunda ou terceira pessoa. Você não pode perder. Ele vai melhorar seu desempenho. Esse tipo de função está exemplificado no verso. Olha, ele quer saber onde é que nós temos aí a função conativa. E a função conativa é aquela em que eu falo com alguém.
eu me dirijo ao receptor da mensagem, olhando para cá, nem preciso olhar para a apostila. Em qual dessas opções o autor está se dirigindo a alguém? Opção ele está falando com Deus. Ó Deus, se existis, juntai. Olha aí o imperativo. Então a opção de esperança. E a última questão de hoje é presente do Dia do Estudante, né? Para vocês, que a gente não se viu. É o seguinte: qualquer questão que caia na prova do Enem, que fale em preservação do patrimônio linguístico e identidade nacional, nem pare para pensar, é a opção certa. Eles sempre colocam a questão para deixar claro para a população que há necessidade de se preservar o patrimônio linguístico e a identidade nacional. Então a questão aí fala de uma tribo indígena, dos Munduruku, que é uma riqueza extraordinária, incluindo o repertório de canções tradicionais, de musicalidade e poesia em comum, que versa sobre relações do cotidiano, frutos, animais, etc. A cosmologia representa narrativas que incluem conhecimentos dos astros, constelações e da Via Láctea, chamada Kabikodepu, em que são identificadas as estrelas que a compõem. Aí vem a pergunta: as canções transmitidas por gerações de mundurucus são exemplos de manifestações culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como essas evidenciam o quê? A formação da identidade nacional por meio da tradição oral. Gente, é muita informação, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que a gente tenha revisado muitas opções e, de coração, muito sucesso para todos vocês. Vamos pensar positivo, acreditar que eu quero estar aqui no final do ano para comemorarmos o resultado. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau.